E aí, pessoas, sejam todos bem-vindos à nossa revisão de física para a provinha da PUC. A ideia hoje é a gente comentar aqui um pouquinho sobre alguns tópicos que vêm aparecendo de maneira recorrente na prova, fazer uma revisão ali de conceitos, equações, os perigos que envolvem cada uma dessas relações e resolver algumas questões antigas para ver na prática como que aparece, né, a linguagem, seja em forma de imagem, de gráfica, enfim. Bora juntos então por esse universo aí que a PUC gosta de elaborar. E assim, quando a gente pensa na física da PUC para medicina, é diferente da prova para outros cursos que ela mesma elabora, porque ela sempre coloca ali, tá? Uma questão de nível muito alto, que compete facilmente com provas da AFA, SpaceX, provas militares. Que é aquela questão que demoraria muito tempo, é uma questão mais trabalhosa, e essa questão deveria ser deixada por último, uma vez que você vê ali a quantidade de informações fornecidas, quando ela mistura duas áreas, por exemplo, né, ela pode misturar ali elétrica com calorimetria, mecânica com ótica, elétrica com ótica, enfim. Uma vez que ela relaciona duas áreas aí da física, ela torna uma questão muito mais trabalhosa. As outras, no geral, são questões também difíceis, porém não necessariamente são questões extensas, onde se você tiver o clique, você consegue fazer ela de um jeito um pouco mais rápido, beleza? Então, sem mais delongas, o que é importante você ir para a prova da PUC lembrar a respeito da mecânica. Basicamente, né, a gente trabalha aqui com plano inclinado, mas poderia ser um corpo que está andando na horizontal, na vertical, até mesmo no looping. Porém, o plano inclinado é um bom artifício aqui que a gente pode utilizar, a gente, para fazer a revisão, porque nele eu posso cobrar lei de Newton, energia e cinemática. Quando que eu sei qual relação eu tenho que utilizar? Então, por exemplo, um plano inclinado ele tem uma certa altura, que é o que eu vou delimitar pela letra H, tá? Ele tem aqui uma certa altura H. A base dele tem um certo valor que eu chamei aqui de B e a diagonal um certo comprimento L. Uma vez que a gente tem aqui esses três lados, se a questão, por exemplo, relacionar, então primeira opção aqui, tá? Relacionar a velocidade que ele tem lá em cima, a velocidade que ele tem lá embaixo, né? Pode ser um corpo que foi solto e vai ter velocidade aqui embaixo, um corpo que é jogado para cima e aqui seria a altura máxima, enfim. Então relacionou alguma das velocidades com a altura do plano inclinado. A relação entre velocidade e altura não necessita necessariamente, ali tá? É, uma relação com ângulo. Por quê? A relação entre velocidade e altura, a gente sabe que ela se dá através por meio da energia. A gente tem uma energia do tipo cinética, que vai se transformar numa energia potencial gravitacional, onde a gente pode ou não ter um sistema conservativo. Eu vou chamar aqui, ó, esse ponto aqui de baixo de ponto 1, esse ponto aqui em cima de ponto 2. Daí, se for um sistema conservativo, isto é, não tiver atrito, você pode comparar as energias dos dois pontos. Então, para sistema conservativo, a gente vai ter que a energia mecânica do ponto 1 deve ser igual à energia mecânica do ponto 2. Daí, que tipo de energia ele vai ter em cada ponto? Depende do enunciado. Ele pode falar que, por exemplo, a caixa foi solta do ponto 2. Então, no ponto 2 só tem altura. Energia da altura, nosso mgh. E daí, com isso, aqui no final não vai mais ter altura, porém vai ter velocidade, vai ter energia cinética, que a gente calcula como mv mv ao quadrado, tudo isso sobre 2. Vou deixar aqui um pouquinho mais de espaço, tá? Então, as formulinhas de cada energia, eu já vou deixar aqui em cima. Então, energia relacionada à velocidade é o nosso mv enquanto que a energia relacionada à altura é o nosso meu grande homem, massa vezes gravidade vezes altura em relação ao referencial. Então você monta que tipo de energia que ele tem, inclusive, eu posso ter aqui um ponto intermediário, que tem uma certa alturazinha, então ele tem a altura, teria um mgh, e também tem uma certa velocidade, nada impede ele ter as duas, ele vai somar o mv22 com mgh. Porém, a PUC ela vem cobrando sistemas não conservativos, onde tem atrito no meio do caminho. Sistemas não conservativos. E como é que você relaciona, você monta uma equação de energia quando existe atrito, tá? Não posso mais igualar a energia de um ponto com a do outro. Por quê? Se a gente pensar que ela começou no ponto 1, né, então vamos fazer aqui uma ordem cronológica, ela começou no ponto 1 subindo. Eu não posso falar que toda a energia que ela começou, ela tem lá em cima. Então, certo seria fazer assim, ó. A energia mecânica que ela tem no começo. Se eu pegar e tirar o quanto que ela perde no meio do caminho, daí sim eu vou ter o quanto que sobrou. Então ficaria a energia mecânica da situação 1 menos o trabalho do atrito deve ser igual à energia mecânica da situação 2. E lembrando,
assim como as energias têm fórmulas específicas, se for necessário calcular o trabalho do atrito, o trabalho é foda, é força vezes distância. O trabalho do atrito vai ficar o valor da força de atrito vezes a distância. E que distância seria essa? Justamente, ó, como o atrito é uma força que atua aqui nessa direção, na diagonal, então aqui a distância ficaria o L. Daí sim você precisaria calcular esse comprimento L aqui, beleza? Então aí ficaria a força de atrito vezes o L. A força de atrito, por sua vez, tem uma fórmula, que é força de atrito, é igual a coeficiente vezes a normal. E a normal, por sua vez, nessa situação, ó, normal, a força que a superfície faz para fora, ela deve ter módulo igual a esse pedaço do peso, que é o tal do PY. Lembrando, né, quando o corpo está numa rampa, a gente separa o peso em duas componentes, Px e Py. Então, por sua vez, a normal ela vai ser igual ao Py, que é peso vezes o cosseno. Então, a gente trabalha aqui com uma árvore de fórmulas, né? Caso seja uma questão que pergunte a altura, a máxima, a velocidade que tem no começo, enfim. Havendo atrito, você tem que usar essa relação. A energia mecânica que o corpo tem no começo, menos o trabalho do atrito, é igual a energia mecânica que vai ter no final. Daí, trabalho do atrito, tu joga na formulinha, né? Força de atrito vezes a distância, que seria esse comprimento aqui. Caso ele usasse todo o plano inclinado. O atrito, por sua vez, calcula o coeficiente vezes a normal, e a normal é igual ao PY, formulinha do PY, peso vezes cosseno. Tá, isso caso a questão relacione velocidade com altura. Qual que é a outra possibilidade? A outra possibilidade, gente, seria aqui então fazer pela opção 2, caso a questão te obrigue a falar sobre tempo. Daí pode ser tanto o tempo de subida quanto o tempo de descida. Sempre eu acho mais fácil fazer por energia. Porém, quando a pergunta ou a informação que você tem é o tempo de subida, subida, né? Subida, ou o tempo de descida, daí nesse tipo de situação, gente, a gente é obrigado a fazer por cinemática. Quando for sobre tempo de subida ou tempo de descida, a gente vai ter que fazer por cinemática, onde a gente pode utilizar uma daquelas três equações, que é o sorvetão, S igual a S0 mais V0T mais a T tchutchu, que é a principal, porque S vezes 0 são justamente as posições, ó, dá para relacionar isso aqui justamente com essas distâncias. Velocidade inicial do movimento, daí se o corpo começou sendo jogado, tu vai usar o valor da velocidade. Mas se ele começar lá em cima solto, abandonado, a velocidade inicial seria zero. E daí o problema seria essa aceleração aqui, tá? Porque a aceleração não é mais a da gravidade, cuidado. Só é da gravidade quando o corpo está em queda livre. Nesse caso, de onde vem a aceleração? Para você fazer o cálculo da aceleração, você tem que jogar na segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. E essa força resultante, depende, né, se vai ter atrito ou não. Se não tiver atrito, a força resultante é o próprio peso que está freando ele, né? Então, imagine que eu joguei um corpo para cima, ele vai freando, porque quem vai puxando para o lado contrário do movimento é o PX. Daí aqui, geralmente, você vai precisar colocar no lugar da força resultante esse PX. PX tem fórmula, ele é o peso vezes o seno, né? O famoso PX peixeno. Então, no lugar da força resultante, você trocaria PX igual a P seno. Ele ficaria P seno igual a massa vezes a aceleração. Isola a aceleração para poder fazer a troca aqui daí. Tá? Então, é um tipo de questão um pouco mais difícil. Deve se tiver atrito. Depende se o corpo está subindo ou descendo. Por exemplo, se o corpo está subindo, o atrito está para cá, ajudando a frear. E a resultante seria Px mais atrito. E o atrito está aqui, como é que calcula? Aí, se ele estivesse descendo, se é uma situação que o corpo está descendo, o Px está acelerando, mas o Px está atrapalhando. Aí ficaria, ou melhor, o atrito está atrapalhando. Então, se é uma situação que ele está descendo, o atrito contrário ao movimento, aí ficaria Px menos atrito. Como é que eu sei se eu faço Px mais atrito ou Px menos atrito? Vou colocar aqui. Caso o corpo esteja descendo, para descer, o atrito me segura, ou seja, a força resultante você vai trocar por Px menos atrito. Porém, se o corpo estiver subindo, então o plano inclinado, ao subir, tanto o meu peso me freia quanto o atrito. Portanto, a resultante vai ser a soma agora, Px mais atrito. Fórmula do Px está aqui, caso seja necessário. Vou até deixar aqui todo mundo junto. E a fórmula aqui da força de atrito, vou até trazer para cá, tá? Caso aqui seja necessário. Aí, a gente troca a normal
pelo PY. Então tá aqui, caso precise descobrir o tempo que demora para subir ou descer. Dá para usar também as outras fórmulas, né? Para achar, por exemplo, a velocidade que vai ter quando sobe, quando desce, que é o vovô ateu. Ou ainda dá até para fazer a equação de Torricelli. Vovô e vovó, mais duas amigas na pirâmide de Jesus. Só que, geralmente, tá? Grave isso, cara. Toda vez que você fizer um Torricelli, tecnicamente está fazendo por energia. Tanto que daí que vem a formulinha da energia. Então, assim, se você está fazendo por Torricelli, é porque não precisa do tempo. E, pô, se não precisa do tempo, dava para ter feito por energia, que era mais fácil. Então, vou até tirar o Torricelli daqui por essa razão. Beleza? Bom, com isso, a gente tem algo que a prova da PUC adora cobrar, que é justamente mecânica envolvendo plano inclinado. Tá? Outras possibilidades? Bom, para isso, vou precisar revisar lá um pouquinho de ótica, que foi o que aconteceu na prova agora do último ano. Ah, Derek, ela misturou, como é que eu tinha que ter feito, né? Porque ela vai fazer isso de novo nesse ano, tá, gente? Ela vai misturar duas áreas da física. Ao misturar duas áreas da física, sabe que você vai atacar a pergunta. Veja o que ela está perguntando. E daí, a partir daquilo, tá, que fórmula que eu uso? O que tá faltando? Tá faltando tal letra. A partir dessa letra que tá faltando, opa, daí eu vou para outra área da física. Por quê? Dentro da ótica, a gente vê duas possibilidades, tá? Ou as provas gostam de cobrar refração ou instrumentos óticos, que daí instrumentos é a parte de espelhos e lentes. Dentro da refração, aqui eu coloquei um pouquinho diferente, né? A gente está acostumado a ver aquela superfície horizontal e a luz vindo de cima para baixo. Até para já pensando, né, como que a PUC poderia cobrar, ó, fiz aqui a luz indo da esquerda para a direita. Então sempre, ó, aqui estaria a nossa superfície, onde a luz, por exemplo, está entrando num vidro. Né? Então está entrando aqui numa janela, por exemplo. Então aqui eu tenho o material 1 e o material 2. Não necessariamente é o ar, são dois materiais diferentes. Sempre no ponto onde a luz incide, a gente vai fazer uma reta que forma 90 graus com a superfície, ó. Então, essa aqui é a superfície. Portanto, essa aqui é a reta que chama 90 graus, chamada de reta normal. Essa reta normal é a reta que a gente vai utilizar para medir os ângulos. Então, esse aqui seria o ângulo que a luz faz no lado 1, θ1, não é esse ângulo aqui. Assim como esse aqui é o ângulo que ela vai fazer no lado 2, θ2. Derek, como é que eu sei quem é o ângulo, né, de cada lado? É sempre o ângulo entre luz e normal. Luz e normal. Tá? Tem que ser sempre luz com a normal e nunca luz com a superfície. A partir disso, a gente pode saber que se o ângulo diminui, gente, a gente tem umas consequências. É importantíssimo, tá? É o seguinte, quanto mais difícil for o meio, para a luz poder se propagar nele, a gente fala que é o material com maior índice de refração. Se eu tenho mais índice de refração, eu tenho um material mais difícil. Portanto, nesse material, a luz vai ter menos velocidade, ela vai ter um ângulo menor, e como a luz é uma onda, se ela tem menos velocidade, ela diminui o seu comprimento. Essa aqui é uma relação bem importante, tá? Sempre que a luz passa para um material mais refringente, que oferece mais dificuldade, ela fica mais apertadinha. Portanto, ela fica mais devagar e com menor comprimento. Lembrando que a frequência é sempre constante, tá? A frequência de uma luz não muda, porque a frequência tem a ver com a sua cor. Né? A frequência de uma onda, no geral, não muda ao sofrer refração. O que muda é a sua velocidade, a sua inclinação, podendo mudar, né? Se jogar aqui com 90 graus, continua com 90 graus. O ângulo tende a diminuir, né? Quando tem ângulo, daí sim. E o comprimento de onda diminui também. Caso você precise ir para as contas, é importante se lembrar das duas equações da refração. Uma delas é igual N igual a CV, C sobre V, sendo N o índice de refração, não tem unidade. C é a velocidade da luz no vácuo, tá? É o valor da velocidade da luz no vácuo. É importante manjar. A prova, sim, geralmente fornece, mas ela não é obrigada. É o 3 vezes 10 na oitava metros por segundo. Enquanto que esse aqui é o valor da velocidade da luz no meio, onde ele pode pedir, calcula a velocidade da luz dentro do vidro, da água, de um diamante, etc. Tá? Esse N é o índice de refração, ele não tem unidade. Depois, caso você queira calcular os ângulos, a gente usa a lei de Snell, que é o nenhum sem θ1 igual a N2 sem θ2. Nem o 2 seno de θ2. E daí a gente tem índice de um lado vezes o seno de um lado, tem que ser igual ao índice do outro vezes seno do outro lado. Aqui é importante lembrar que tem alguns ângulos notáveis, 30, 45 e 60, que a prova não é obrigada a te fornecer. Aqui você tem que manjar os valores, né? Seno de 30, seno de 45, seno de 60 e um seno que muita gente esquece também, que é o seno de 90, que é o caso lá da reflexão total, quando a luz fica presa, ela bate e sai rente aqui à superfície. Seno de 30 troca por meio, 45, raiz de 2 sobre 2, 60 graus, raiz de 3 sobre 2, e caso o ângulo do outro lado, né, seja 90 graus, tu vai trocar ali na formulinha pelo sino de 90, que vale 1, tá? A outra possibilidade é ela cobrar
a respeito de espelhos e lentes. E daí tanto faz se é espelho esférico ou lente esférica, tá? Sendo espelhos ou lentes esféricas, espelhos esféricos e lentes esféricas, tem que lembrar das equações, regras de sinal, e tem uma propriedade que eu vou te ensinar aqui, né? Como fazer algumas questões de cabeça, que é o seguinte. Aqui eu fiz uma lente de bordas finas, uma lupa, né? Que a gente usa esse símbolozinho dela que tá de azul. A gente vai ter aqui o objeto numa certa posição. Digamos que ele está aqui, né? Entre o valor de foco e uma distância que vale o dobro do foco. Nesse caso, a imagem vai ser maior, real e invertida. A gente tem uma imagem, por exemplo, aqui. E existem algumas relações que é importante você lembrar. A distância que o objeto está até a lente, a gente chama isso de P. E a distância que a imagem fica da lente do outro lado, a gente chama de P'. Então, se a questão da distância do objeto até a imagem, nesse caso seria o P mais o P' para uma imagem real. A imagem está aqui do outro lado. E como é que eu sei quem é maior? Bom, existe uma relação que é bem importante, tá? Chamada de aumento. Dá para calcular esse aumento, ele tem uma fórmula, tá? O aumento é F sobre F menos P. Só que, se você conseguir, além da fórmula, né? F é o foco e o P é essa posição do objeto aqui. Se você conseguir, além de decorar a fórmula, decorar a seguinte dica que eu vou te dar, que é o seguinte: o que esse A mede, tá? Esse aumento. Ele mede quantas vezes a imagem é maior ou menor, isto é, quantas vezes ela aumentou. Só que ela vai medir quantas vezes a imagem aumentou tanto no tamanho quanto na distância, gente. Por quê? Se eu tenho uma imagem com o triplo do tamanho, o P' é o triplo do P. Se tem uma imagem com o mesmo tamanho do objeto, o valor do P' tem que ser igual ao valor do P. Aí essa imagem tem metade do tamanho, ela é pequenininha, então o P' é metade do P. A mesma proporção, tá? Ela mede o aumento tanto de tamanho quanto de distância. Então a mesma proporção para um vale para o outro. O mesmo aumento que a imagem tem de tamanho, ela vai ter de distância. Beleza? E tome cuidado com o F, porque o F, que é o foco, vai ter duas possibilidades. Esse F pode ser positivo quando for espelho côncavo, o espelho que concentra, ou lente convergente, que é uma lupa. Então, tecnicamente, a questão cobrou côncavo ou convergente, se você esquecer do sinal, tá ok, né? Você só vai esquecer de colocar positivo. Agora, toma cuidado quando for ser negativo. Ele pode falar no enunciado, considere uma lente de foco 10. Só que ele usa a palavra divergente ou convexo no caso de espelhos. Então, se ele chamar de espelho convexo ou lente divergente, é você que vai ter que atribuir sinal negativo quando for substituir na fórmula. Daí que vai ter que colocar, né? Se o foco era 10 e ele falou que a lente era divergente, menos 10 em cima, menos 10 embaixo. A outra equação que é importante você lembrar é a equação do produto pela soma. F é produto, pega os P's e multiplica, pela soma, pega os P's e soma. Eu sei que muitos de vocês decoram aquela lá do 1 sobre F, é 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Eu não gosto, porque tem que ficar tirando o mínimo. Então eu prefiro pensar que a formulinha ó, é produto, pega os P's e multiplica, pela soma. Tá? Produto pela soma, igual lá você faz esses gestores, por exemplo. Tá? Então, tem duas opções de fórmula. Essa aqui de cima você vai fazer quando a questão falar em aumento, e essa aqui de baixo quando ela falar em distância da imagem. Eu sempre dou esse gatilho. A questão forneceu a distância da imagem, ou quer saber a distância da imagem, faz o produto pela soma. Daí com isso eu consigo te mostrar como que a gente aplica todos esses conhecimentos. Ó. Tá aqui, ó. Uma questão, por exemplo, que ela cobrou no último ano, que é mais assustadora do que realmente difícil. Tá? Não estou falando que é uma questão fácil, mas ela assustava muito mais. Ele falava basicamente, né? Um sistema físico é composto por um plano inclinado, um objeto e um anteparo. Objeto e anteparo. Sempre, gente, anteparo é a tela de projeção. É nela que nós temos a imagem. Então ele está te dando a distância do objeto até a imagem, que é 1 metro. Veja que ele já dividiu, 9 centímetros e 91. Fixos no plano inclinado e uma lente presa nessa base móvel, que deseja deslocar-se sem atrito ao longo do plano. Num certo instante, essa lente é liberada a partir do repouso, portanto, velocidade inicial da lente igual a zero. Igual a zero. Se na gravidade 10 o seno e o cosseno ele fornecer aqui os valores, quando a lente projeta, só se projeta em imagem real, tá? Então ele está produzindo uma imagem real, e se ela é real, ela é invertida. A gente já sabe disso, tem que saber, tá? Toda imagem que é real é invertida. Então ele está produzindo aqui uma imagem desse objeto aqui, que tem o triplo do comprimento. Opa, se é uma imagem 3 vezes maior no tamanho, ela também tem que ser 3 vezes maior na distância. Portanto, o P' tem que ser o triplo do P. Se eu tenho uma imagem que tem o triplo do tamanho, o P' tem que ser o triplo do P. Ele quer a velocidade da lente nesse instante. Então, bom, para isso, para calcular a velocidade,
eu poderia pensar tanto em energia quanto lá na parte de movimento, né? Para isso eu deveria calcular o tempo necessário para ela chegar ali. Só que, pessoinhas, aqui eu acho mais fácil, né? Como a questão não falou necessariamente do tempo, tá? Eu acho mais fácil fazer por energia. E como que a gente relaciona isso com energia? Porque é o seguinte, do jeito que tá aqui, essa lente não vai produzir a imagem que ele quer. Ué, por que que eu sei que ela não vai produzir essa imagem? Porque aqui é o começo, ela é solta dessa posição. E lembre-se, se eu estou produzindo uma imagem com o triplo do tamanho, a distância aqui tem que ser o triplo dessa. Ou seja, essa lente tem que sair daqui, cara. Essa lente a gente vai ter que tirar ela daqui. Ela vai ter que vir mais para cá. Aonde que a gente vai colocar essa lente? Então, ó, eu vou pegar essa figura, Ctrl C, Ctrl V, aqui. Então a gente precisa aqui, se eu tenho uma imagem com o triplo do tamanho, o P' é igual ao triplo do P. Então a gente sabe que tudo isso aqui é 100 centímetros. Ó. Vou tirar isso. Essa lente que estava aqui, então vou tirar ela daqui. Opa. Se eu consigo pegar desse jeito aqui. Ó. Eu vou colocar ela mais ou menos aqui. Ó. Então aqui é onde tem que estar agora a nossa lente. Por quê? A gente precisa aqui, se essa distância é P, essa aqui vai ser o nosso P'. E ó, como eu quero uma imagem com o triplo do tamanho, a gente sabe que o P' tem que ser o triplo do P. Ou seja, tudo isso aqui é P e tudo isso aqui é 3Ps. Então tudo vai ser 4Ps. E quanto que é 4Ps? A questão falou que tudo isso aqui é 1 metro, ou seja, 100 centímetros. Portanto, a posição do objeto tem que ser 25. Pronto, acabou a parte de ótica, eu não vou usar mais nada de ótica. Então aqui eu preciso que seja 25 centímetros e aqui, logicamente, 75, que é o restante para dar lá. Tá, então eu preciso que a lente ela esteja a 25 centímetros. Mas quanto que ela tá? Ela tá a 9. Então ela vai ter que andar, né? Exatamente, ela vai ter que andar a uma certa distância. Dá pra fazer por energia, dá pra fazer por cinemática, não sei como cada um pensou. Mas eu preciso então que essa lente, que estava a 9 centímetros, fique a 25. Opa, de 9 centímetros para 25, isso dá um aumento de 16. Então a gente precisa que ela se desloque 16 centímetros. Esse é o tanto que a lente vai ter que andar. Pronto. Agora a gente transforma a questão numa questão de movimento, de cinemática, de mecânica. Eu preciso que essa lente ande 16 centímetros a partir do repouso. E opa, a questão me deu aqui os ângulos. A gente pode fazer, ó, como está sem atrito, opa, sem atrito, a segunda lei de Newton, né? Então, ó, ela teria para cá o seu Px, para cá o seu Py. Para cá o Px, para cá o Py, para cá normal. Não tem nenhuma força segurando ela, por isso que ela cai. Então, se a gente aplica a segunda lei de Newton, ó, a força resultante é MA. A força resultante na lente é o próprio peso x dela, é o componente x do peso, igual a MA. Lembra da formulinha? Px pxeno, vai ficar P seno é igual a MA. Como o peso calcula massa vezes gravidade, vai ficar então mg vezes o seno igual a MA. Portanto, vamos cortar aqui o m de cada lado, a gente vai achar o valor da aceleração. Ó. A aceleração da lente vai ficar a gravidade, que é 10 vezes o seno, que é 0,8. E 10 vezes 0,8 é 8. Agora que a gente tem aqui a aceleração, a questão que é a velocidade. Como eu falei, se dava para fazer por energia, dava para fazer por Torricelli. Então agora é só a gente fazer o Torricelli para terminar a questão. V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A vezes ΔX. Queremos a velocidade dessa lente. A velocidade inicial dela é 0, porque parte do repouso. Vai sobrar, então, 2 vezes a aceleração, que é 8. E daí, cuidado, ó, a distância que ela tem que andar é 16 centímetros. Só que a gente tem que usar no sistema internacional, portanto, 0,16 metros. Então, aqui vai ficar 0,16. Se a gente fizer essa continha, vai ficar v quadrado igual 2 vezes 8 é 16, vezes 0,16, ué. Até podemos fazer a conta, vamos tirar a raiz separado? Ó, raiz de 16 é 4, raiz de 0,16 é 0,4. Portanto, só fazer agora 4 vezes 4, que é 16. Como tem uma vírgula, resposta 1,6 metros por segundo é a resposta final. Uma das questões mais difíceis e trabalhosas dos últimos anos da PUC. Como eu falei, ela é difícil,
Talvez não tanto quanto aparenta, né? A ponto não Bhaskara, embora teve equação do segundo grau, mas é uma questão dificílima. E ela é difícil, na minha visão, por causa da mecânica. A parte da ótica era só saber. Tem o tipo do tamanho, ó, não usamos fórmula nenhuma, inclusive, não pediu foco, nada. Tá? Questão difícil aqui da provinha da PUC. Beleza? Outros conteúdos que ela gosta de cobrar. No geral, a prova da PUC, gente, é uma prova que gosta bastante da física envolvendo líquidos. E tudo que você precisa saber sobre líquidos aqui, basicamente. Você pode ter um corpo flutuando num líquido, e daí quando for corpo flutuando, corpo no meio, um corpo lá no fundo, a gente tem que fazer diagrama de forças. Corpos dentro de um líquido ainda estão sujeitos à ação da gravidade. Portanto, eles ainda têm peso. E o peso dentro da água continua o mesmo. Ah, mas o peso aparente. Por que a gente se sente mais leve? Porque a água alivia a sensação de peso, produzindo uma força para cima chamada de empuxo. Então, esse E, que é o empuxo, a gente calcula ele, tem que saber a formulinha, como DGV. Empuxo é densidade vezes gravidade vezes volume. Aonde empuxo é a força que o líquido faz no corpo submerso. Então, aqui na formulinha, tu tem que usar a densidade do líquido e só o volume submerso. Cuidado com as unidades, tá? Isso aqui vem em metros cúbicos e a densidade tem que vir em quilograma por metro cúbico. Tem que transformar se necessário. E o G é a nossa gravidade, que vale 10. Tá? E daí, com isso, você vai ter a força de empuxo para cima. Se é um corpo que está flutuando, o empuxo é igual ao peso. Porque se ele flutua, ele não sobe e também não desce. A outra possibilidade é não ele perguntar a força que a água faz no corpo, mas sim a pressão num certo ponto ou num certo corpo. Então, essa aqui é caso a questão fale em força, né? Força de empuxo e tal. Porém, caso a questão fale sobre a pressão que um líquido faz, a pressão que um líquido faz, vai ter uma formulinha, porque a pressão ela tem a ver com toda essa quantidade de líquido que tem aqui em cima. A pressão do líquido eu vou chamar de PL. Eu faço esse P cortado para indicar que é o P diferente do peso. A fórmula, inclusive, é parecida. Enquanto o empuxo, gente, é DGV, pressão é DGH. D continua sendo a densidade do líquido, então líquidos mais densos fazem mais pressão, né? Uma piscina de mercúrio, por exemplo. G é a gravidade, o que muda é esse H, que é a profundidade, é quantos metros você está mergulhando. Daí, se for óleo, se for qualquer outro líquido, tu tem que fazer a formulinha. A densidade continua usando essa unidade aqui. Agora, se for água, eu vou pedir para você anotar aí, ó, uma informação que vai fazer você fazer questão de cabeça. Quando for água, como a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, esse valorzinho, ele vale 1000, né, quando você transforma quilos por metro cúbico. Tá? Ah, é para decorar a densidade? Não, gente. É a consequência. Como a densidade da água vale 1, para nós ela tem algumas consequências, que é, se você mergulhar 10 metros embaixo da água, a cada 10 metros que você mergulha embaixo da água, a água vai fazer a pressão de uma atmosfera, que por sua vez vale 100 mil pascal, são 5 zeros de pascal. Isso aqui eu vou pedir para você decorar, tá? 10 metros de água é uma atmosfera que é 100 mil pascal. Por quê? Se a prova perguntar assim, colocar um texto de um mergulhador que estava a 300 metros, quanto que é a pressão nele? Pô, você faz por regra de 3. A cada 10 metros é 100 mil. Então, 300 metros vai ser X. Com isso, você consegue achar o valor em Pascal ou até mesmo em ATM, caso ele pergunte. Tá? Então, é importantíssimo lembrar dessas relações de pressão. A outra coisa que ele pode perguntar sobre líquidos, daí, gente, é não mais a pressão, ou até mesmo ele pode perguntar numa mesma questão, mas agora a relação de dilatação. E aqui eu preciso que tu lembre das fórmulas para fazer uma interpretação. Quais são as equações? Quando você fala em comprimento, quanto vai mudar o comprimento de um corpo, você vai ter ali uma fórmula. Quando você fala em área, você vai ter outra. Quando você fala em volume, você vai ter a fórmula que eu quero. Por quê? Líquidos têm volume. Líquido não tem comprimento. Não faz sentido falar que ele muda só uma dimensão. A formulinha de dilatação é, quando muda o comprimento, a formulinha é ΔL, que é a variação do comprimento, é o comprimento inicial, vezes o coeficiente linear, ΔT. E daí, se você decora essa formulinha aqui, ó, as outras você vai montando. Porque se essa é a formulinha para calcular a dilatação de comprimento de uma barra, a área de uma chapa, de uma placa, vai ser quanto? ΔA, que é a variação do comprimento, comprimento inicial. Variação da área inicial. E o que muda é que uma área, né, é base vezes altura, são duas dimensões. Daí a formulinha fica 2 alfas. 2 alfas, ΔT. Se tu pegou a ideia, sabe que
comprimento é 1 alfa porque é uma dimensão. A área são 2 alfas, são 2 dimensões. Diz para mim aí, ó, qual que é a formulinha do volume? A dilatação de um volume é volume inicial, 3 alfas, delta T. Derek, eu aprendi diferente. Eu sei, eu vou te explicar agora aqui, ó. Esse alfa ele vai ter um nome. Esse alfa ele vai chamar de coeficiente de dilatação linear. O problema é que a tua prova ela não vai escrever alfa, provavelmente. Ela vai só falar coeficiente de dilatação linear. Geralmente, isso aqui ele fornece quando é do vidro. Considere o coeficiente de dilatação linear do vidro. Porque vidro pode ter comprimento, área ou volume. Só que a questão, gente, ela já pode pegar o alfa e multiplicar por 3. Isso aqui a gente pode trocar pela letra gama. Assim como isso aqui a gente pode trocar pela letra beta. Então, o que eu quero dizer? Tem prova que vai dar o alfa, tem prova que vai dar o gama. Numa mesma questão. O alfa do vidro e o gama da água. O que muda? Se a questão te dá o alfa do vidro, tu vai jogar nessa fórmula, o alfa, ou seja, vai ter que multiplicar ele por 3. Mas se na mesma questão ele dá o gama, que é essa letrinha aqui, ó, da água, daí você vai trocar esse gama no lugar do 3 alfa, não vai multiplicar ele por 3. Então, como é que eu sei se ele está me dando beta? O beta vai ter o mesmo nome, só que no final ele vai usar o termo superficial. Coeficiente de dilatação superficial. E seguindo a mesma lógica, o gama ele tem o mesmo nome, coeficiente de dilatação, mas ele fornece no final o termo volumétrico. Então, cuidado se ele já está te dando o valor multiplicado por 2 ou por 3. Falou coeficiente linear é o alfa. Ele vai jogar na formulinha. Ah, ele me deu beta. Ele falou a palavra superficial, então não precisa multiplicar por 2. Ah, ele já me deu o coeficiente volumétrico, então não precisa mais multiplicar por 3. Só jogar esse coeficiente aqui dentro da forma. Exemplo de como caiu, misturando inclusive com ótica ali, tá? Ele falava assim, né? Como a água absorve luz, a intensidade da luz decresce com a profundidade. A partir de 600 metros, o oceano é completamente escuro. Uma vez que, aqui vem uma informação bem importante, tá? A luz vermelha é absorvida mais facilmente que a azul. E aqui é importante você lembrar da ordem das cores, tá? Pra você lembrar da ordem das cores, lembra da sigla lá das 3 cores básicas, que é o R, G, B. Por quê? Vermelho, verde e azul. Gente, essa aqui é uma ordem que eu preciso que você lembre, porque é a ordem de frequência. Então, o vermelho tem a menor frequência, enquanto que o azul tem frequência maior. Então, essa aqui é a ordem de frequência, menos frequência e mais frequência. Então, quando ele fala que a luz vermelha é absorvida mais facilmente, opa, então a luz de baixa frequência é mais fácil de absorver. Só que cuidado, para as ondas de frequência, ó, se eu comparar aqui duas ondas, quanto maior for a frequência das ondas, mais elas oscilam. E se a frequência aumenta, o comprimento diminui. Então a ordem de comprimento é o contrário, tá? A ordem de lambda. Agora, aqui a gente tem o maior lambda e aqui a gente teria o menor. Grava esse macete, tá? Se escreve RGB, a ordem das letras é a ordem de frequência, mas o contrário é a ordem do comprimento. Então, quando ele fala assim no item 1, a água absorve mais facilmente as componentes de luz visível que têm os maiores comprimentos de onda. Quem que absorve mais facilmente? A luz vermelha. A luz vermelha tem menos frequência e mais comprimento, ou seja, mais comprimento verdadeiro, o item 1. Check. Sacanagem, né? Item 2. Considerando que o índice de refração da água para o vermelho é 1,3, então a luz vermelha se propaga nesse meio com uma velocidade de tanto, onde C é a velocidade da luz do vácuo. Para o item 2, vamos fazer a formulinha, ó, N igual a CV. Para o item 2, vamos jogar no N igual a CV. Justamente, ele quer que a gente deduza a velocidade da luz. O índice ele falou que é 1,3, vai ficar 1,3 é igual a C sobre V. Derek, eu decorei o valor do C. Não era para ter decorado, lembra? Só vai trocar se a questão fornecer. V vai passar para cá, 1,3 passa para cá, vai ficar. A velocidade, então, da luz vermelha é C dividido por 1,3. Não é multiplicado, é dividido, porque o V vem para cá, cria 1,3V, 1,3 passaria dividindo, pronto. Então, quanto que é a velocidade da luz vermelha dentro desse material? C sobre 1,3, foi o que ele falou. Ó. C sobre, dividido por 1,3. Verdadeiro esse item também. E por fim, item 3, ó, vamos de cabeça a ele. Ó. Eu tenho gravidade 10, uma atmosfera é tanto, densidade da água é tanto, ó, a letra que eles usam para densidade, né? Letra Mi. Quanto que é a pressão hidrostática, isto é, só a pressão que a água faz, a 600 metros. Lembra que eu falei para você decorar? A cada 10 metros de água, a gente tem 1 atm. Portanto, se eu vou mergulhar 600 metros, eu vou ter X. Regra de 3, X vai dar 60 atm, que é justamente o que ele falou ali. Ó.
Então, se manja daquela proporção para água, você já podia matar a questão só com regra de 3, todos verdadeiros, o gabarito estava correto, que eles deram gabarito letra B. Beleza? Então, assuntos que mais caem na prova da PUC. Líquidos eles gostam bastante, né? Vai que agora eles cobram dilatação. E, por fim, gente, né, trouxe aqui dos tópicos mais importantes, é importantíssimo você manjar de circuitos elétricos. Aonde você que vai para a prova da PUC, achando que o circuito elétrico é só juntar série, soma, paralelo produto pela soma, deu ruim. Por quê? Geralmente a PUC ela faz diferente, tá? Ela te dá uma informação de dentro desse circuito. Ela dá um circuito misto, onde você até pode ter coisas em série, coisas em paralelo ali e tal. Se quiser juntar, você até pode, mas péssima opção, às vezes nem dá para fazer daí. Por quê? Por exemplo, quando você tem um circuito elétrico, é importante você lembrar o seguinte: ó, a partir da pilha, a corrente elétrica vai sair sempre pelo lado maior, ó, pelo polo maior, que representa o positivo. Essa corrente elétrica que sai daqui, eu vou chamar de I. Essa corrente elétrica vai subir, vai passar por esse resistor e não vai ficar mais fraca depois. Ué, como não, senhor? Não vai gastar energia? Sim, ela perde potencial, mas o valor dos amperes continua o mesmo. Tanto que na hora que chega nesse ponto, ela vai se dividir. Vai passar um pouco por esse cara, que eu vou chamar de corrente 2, e um pouco vai ter se dividido e vai passar por esse cara aqui, que eu vou chamar de corrente 3. Na hora que ela se junta de novo, essa corrente 2 com a corrente 3, ela volta a ser a mesma corrente, o mesmo valor de ampere. Pensa, gente, como se fosse carros numa estrada, né? Tem um circuito de corrida que é isso aqui. Os carros saem aqui do estacionamento, vão dar a volta, alguns carros vão descer, alguns carros vão vir para cá. Eles vão ter que se encontrar novamente. Se fosse água por um cano, a mesma coisa, tá? Então a corrente elétrica não se perde pelo caminho. Agora, a energia que ela tem, sim, que a gente chama de potencial. O potencial total que ela tem para gastar é esse E, que é chamada força eletromotriz. Sempre esse valor aqui é o total de volts que a gente tem para dissipar num certo circuito. A partir disso, a corrente elétrica ela vai distribuindo essa voltagem entre os pontos. Ela gasta um pouco para poder passar por esse cara, e aqui ela tem duas opções: ou ela vai passar por esse, ou ela vai passar por esse. O que a gente sabe é, se eu juntar a voltagem gasta nesse cara aqui e nesse cara aqui, tem que dar a voltagem total. Ah, Derek, você esqueceu do 3. Por quê? Vamos lá. Você não soma voltagem em paralelo. Por quê? A quantidade de volts que vamos gastar no resistor 2 tem que ser sempre igual ao do resistor 3. Por quê? Porque eles estão ligados aqui nos mesmos nós. E qual que é um erro que muita gente acaba cometendo? Soma a voltagem em paralelo. Eu imagino que muita gente decora, né? Paralelo é o mesmo U. Mas o que quer dizer o mesmo U? Não quer dizer que vai gastar igual. Então, por exemplo, se aqui eu falo que gastou 6 volts, o outro vai ter gasto 6 volts. Então, juntos gastaram quanto? 6. Por que não pode juntar? Porque o que acontece é o seguinte: não tem como uma carga elétrica, vou até desenhar aqui ó, a carga elétrica. Não existe, gente, como uma carga elétrica ó, que saiu da pilha, ela vem, gastou energia aqui, beleza? Concorda que quando ela chega no nó, ela tem que escolher ou ela passa pelo caminho de azul ou ela passa pelo caminho de rosa. Você somar as duas voltagens, falar que essa aqui gastou 6, aqui gastou 6, aqui gastou 12, está me dizendo que teve alguma carga elétrica que gastou 12. Não tem como uma carga elétrica ao mesmo tempo passar por esse e pelo outro. Aí se ela vem e dá a volta, não tem como ela dar a volta porque ó, é como se fosse uma rua, o sentido está para baixo. Por isso que a gente não soma voltagem paralela, como se fosse um caminho, então. Onde tanto faz, quem veio por aqui gastou 6, mas quem foi pelo outro também gastou 6. Então, entre esses nós foram gastos 6 volts. Tanto que, se por exemplo, eu falo para ti que aqui gastou 6 volts e aqui gastou 4 volts, você já tem que me dizer quantos volts tem essa pilha. Quanto? Ó, se aqui gastou 6, quem está em paralelo com ele gastou igual, 6. Porque justamente, paralelo é uma opção. Paralelo é uma opção de caminho. Então a corrente elétrica saiu, sabe Deus com quantos volts? Aqui gastou 4. Ela é obrigada a passar por aqui? Sim. Tem outro caminho disponível? Não. Então ela vai gastar esses 4. A partir de agora ela tem que descer. Ao descer, ela tem duas opções? Sim. Então as duas opções no final tem que gastar igual. Tá? Senão você vai juntar correntes elétricas com energia diferente, não dá certo. Então, ela obrigatoriamente gastou 4. Se ela preferiu esse caminho, gastou mais 6, então gastou 10. Aí se ela preferiu outro caminho, gastou 10 também. 6 aqui com 4 desses. Ou seja, o total é 10. E sempre, gente, tudo que é gasto tem que ser igual a tudo que é gerado. Então, se eu pegar e perceber que gastou 10 volts, a pilha vai gerar 10 volts. Beleza? A partir disso, a gente pode fazer contas com a principal equação dos circuitos elétricos, que é o nosso querido Uri, onde esse U a gente chama de tensão, ele é sempre medido aqui em volts, é sempre aqui medido em volts.
o R é a nossa resistência em ohms e o I que é a nossa corrente elétrica em amperes. Caso a questão pergunte fórmula de potência, a gente trabalha com 3 opções, que é o pio, piriri e pururu. Pio, piriri e pururu. Pururu, o R está dividindo, sempre a vogal ao quadrado. Quando que eu uso cada uma delas? Quando você tiver as letras necessárias. Você pode fazer pio quando tem o I e o U. Pode fazer piriri quando tem o R e o I. Pururu quando tem o U e o R. Mas sempre, não importa qual fórmula você faça, gente, essa potência vai sair sempre em watts, que é o W. Tá, se precisar juntar, né, o tal do série paralelo, lembre-se, características, para mim, mais importante do que juntar é saber teoria, tá? Vou te mostrar aqui resolvendo uma questão. Coisas em série, lembre-se, está em série I. Então aqui vai ter o mesmo I, mesmo valor de corrente elétrica. E daí, se tem o mesmo valor de corrente elétrica, o U vai dividir, vai gastar um pouco de voltagem em cada um. O U vai dividir. Caso precise juntar, a resistência equivalente quando está em série é só você somar as resistências. S de série, S de soma. Ah, Derek, se estiver em paralelo. Lembre do macetinho, né? Série I, paralelo. Se estiver em paralelo, agora elas têm o mesmo U. Justamente, a voltagem por um lado é igual a voltagem do outro. Mas em compensação, a corrente vai dividir entre 2 ou até 3 caminhos. Geralmente são 2, tá? Caso você queira juntar resistência equivalente, recomendo sempre fazer o produto pela soma das duas que estão em paralelo. Derek, se tiver 3 em paralelo, o resultado das duas primeiras se junta com a próxima. Lembrando que, se forem resistências iguais, tipo, eu tenho duas em paralelo, que são iguais. 30 com 30 em paralelo. Você pode pegar o valor delas, que é 30, e não são duas que são iguais, então divide pela quantidade. Então, quando tem resistências iguais em paralelo, tu pega o valor e divide pela quantidade. Tipo, eu tenho 10 resistências em paralelo. Pega o valor, se elas forem iguais, 10 resistências iguais em paralelo. Pega o valor que elas têm e divide por 10. Tá? Então, só quando forem iguais. E aqui um exemplo de questão. No circuito elétrico a seguir, a bateria é ideal e fornece uma DDP-U ao conjunto. O voltímetro conectado entre os pontos P e Q também é ideal e mede uma DDP de 6. O que o voltímetro marca, gente? Poderia ser amperímetro também. Então, amperímetro, ele mede a corrente no fio que ele está conectado. E o voltímetro? Eu já explico como é que seria o amperímetro, tá? O voltímetro é só você olhar os pontos que ele está conectado, os nós, então ele está conectado nesse ponto aqui e nesse ponto aqui. Quem tiver entre esses dois pontos, ele vai marcar quantos volts estão sendo gastos ali. Então tem duas opções. Igual, por exemplo, né? Você tem aqui P e Q. Calcule o ângulo. Concorda que eu posso calcular esse ângulo aqui, ou você pode ser esquisito e calcular esse ângulo aqui, ó. Também é o ângulo entre P e Q. Não fica meio que implícito que é esse ângulo aqui, que é um ângulo menor? Então aqui, ó, eu sempre recomendo, quando tem um voltímetro, você poderia afirmar que ele mede quantos volts gasta aqui, ou quantos volts está sobrando entre esses dois. Só que, cara, assim, é igual a parte do ângulo lá, tá? Medir para um lado e pelo outro. É muito mais fácil interpretar o que ele está medindo pela parte vermelha. Porque no vermelho só tem o R1. Ou seja, ele está marcando que esse cara aqui sozinho está gastando 6 volts. Aí, se eu fosse interpretar a parte do azul, quer dizer que se eu pegar tudo que a pilha gera e tirar o quanto que esse cara gasta, sobra 6 volts. Seria mais ou menos isso. Que daí justamente, né, os 6 volts que esse cara aqui está gastando. Tá, agora que eu sei a voltagem e a resistência nele, eu vou fazer URI para ele, ó. Vamos de URI para ele. Eu sei que ele tem 6 volts, a resistência dele é 4. Vamos calcular a corrente nele. 4 vai passar para lá dividindo, vai ficar 3 por 2, que é 1,5 amperes. Pronto. Então agora eu posso tirar fora esse voltímetro. Nossa, pode? Sim, sempre que for voltímetro ideal, a corrente não passa por ele. Então é como se eu tivesse agora a corrente elétrica saindo por aqui e a gente soubesse que aqui a corrente elétrica é 1,5 amperes. Lembra que eu falei que eu ia explicar o que seria se fosse voltímetro? Amperímetro. Então, por exemplo, essa questão aqui ele deu um voltímetro. Para que ele deu o voltímetro? Para a gente descobrir quantos amperes tem esse cara. O que ele poderia ter feito diferente? Ele poderia ter cortado aqui o fio, ter colocado aqui, ó, tem um amperímetro de 1,5 amperes e falado que esse amperímetro marca 1,5. E aí, como é que você interpretaria? Quer dizer que eu posso tirar esse amperímetro, completar com fio, e daí justamente no fio que o amperímetro estava, tinha 1,5 amperes. Pronto. É a mesma maneira de dar é uma maneira, perdão, diferente de dar a mesma informação. Tá. Agora ele quer saber o seguinte: se o voltímetro for retirado e entre os pontos P e Q
for conectado a um amperímetro, ele medirá uma corrente de quanto? Vamos primeiro descobrir quantos volts tem a pilha. Tá? Por quê? A gente só sabe que aqui tem 6 volts. E tem esse cara aqui ainda. Ó. Do jeito que tá, melhor, do jeito que estava, essa corrente elétrica ela passava por aqui e vai continuar. 1,5 amperes. Quantos volts esse cara vai gastar? Vamos fazer URI para ele. Quantos volts esse 2 vai tá gastando? A resistência dele é 4 e a corrente que passa por ele é a mesma, porque é o mesmo fio. Ó, o mesmo fio aqui. Ah, Derek, o voltímetro. A corrente não passa por voltímetro. 4 vezes 1,5 deu 6. Nossa, professor, nem só ter feito a conta. Eu sei, gente, porque ó, é o mesmo valor de resistência, então lógico que vai gastar a mesma energia, 6 volts. Agora eu te pergunto, se esse cara gasta 6 volts e esse cara gasta 6, quer dizer que no total tá gastando 12, tá em série, ó. Então quer dizer que a corrente elétrica ela é obrigada a gastar 6, depois a gastar 6 e voltar para a pilha. Então quanto que ela gastou no percurso inteiro? 12. Portanto, a pilha tem 12 volts. Pronto. Agora que eu sei o valor da pilha, vamos fazer o que ele pediu. Se o voltímetro for retirado, retiramos esse voltímetro. E entre o ponto Q e o ponto Q for colocado um amperímetro ideal. Então vamos lá. Voltímetro ideal. O que você faz no circuito? Quando o voltímetro for ideal, ele só mede DDP, ele só mede U e não passa corrente por ele. Não passa corrente por ele. Ou seja, é como, ó, então aqui antes não tinha aquele voltímetro. O fio que está o voltímetro é como se fosse um fio aberto. Então você vai sempre interpretar desse jeito, tá? Quando você tem um voltímetro, o fio onde está o voltímetro, ó, que antes estava assim, né? É como se fosse um fio aberto. Ó, então é como se tivesse isso aqui. Passa corrente por esse fio? Não, por isso que a gente trabalha todo mundo em série. Agora que vem o BO, gente, ele vai ligar o amperímetro ideal ali. Ó. Só que ele vai ligar um amperímetro do jeito errado. Por quê? O amperímetro ideal, o amperímetro ele mede I, ele mede corrente elétrica. Só que se ele mede a corrente elétrica, ele não gasta volts. Vou colocar entre aspas, que ele não gasta voltagem. O que significa não gastar voltagem? Quer dizer que a corrente passa por ele sem gastar energia. Então é como se ele fosse um fio sem resistência. Um fio sem resistência. Não é mais um fio aberto. Olha o que vai dar de ruim, então. Se aqui agora eu ligo um amperímetro, a corrente que antes tinha não vai ser a mesma. Por quê? Porque eu mexi no meu circuito. O que continua igual no circuito é a pilha, continua gerando 12 volts. Só que esses caras não vão mais receber 6 volts cada um. Por quê? Na hora que eu liguei aqui o amperímetro, então antes, com o voltímetro ligado, é como se fosse um fio aberto. A corrente elétrica subia e ela era obrigada a passar por esse pedacinho aqui de cima. Quando eu ligo o amperímetro, gente, o amperímetro é como se fosse um fio sem resistência. É como se eu tivesse ligado isso aqui. E agora penso, a corrente elétrica ela vem, na hora que ela chega nesse ponto, ela tem duas opções. Ou ela pula direto para o ponto Q, ou ela gasta energia nesse cara. O que ela vai fazer agora? Ela vai pular, então, ó. Ela vem direto para cá e só vai passar no R2. A gente fala agora que esse cara ele entrou em curto-circuito. A corrente elétrica não precisa mais passar por ele. Então agora tem um novo circuito, onde antes dos 12 volts eu deixava um pouco nesse e um pouco nesse. Como agora eu coloquei um amperímetro aqui, esse amperímetro causou um curto, porque lembra, esse amperímetro troca por fio reto. Né? Eu tinha colocado o amperímetro lá em cima, né? Troquei por fio reto. Como ele falou que ele vai colocar o amperímetro entre o ponto Q e o ponto Q aqui, né? Num novo fio, já era. Ele vai criar um novo fio, vai deixar esse cara em curto, não tem porque a corrente elétrica passar por ele. Ela acha o caminho mais fácil, de resistência nula. Então, os 12 volts que antes eram divididos vai vir direto para esse cara aqui agora. Vamos calcular a nova corrente? Vamos fazer URI para ele. Basicamente, agora ele está recebendo 12 volts, a resistência dele continua 4, a corrente elétrica nele agora é 3 amperes. Opa, como a corrente elétrica nele é 3 amperes, tudo isso aqui é um fio só, então aqui vai passar 3 amperes. E aqui é onde justamente ele vai colocar o amperímetro. Que o amperímetro ele se comporta como se fosse um fio sem resistência. Então, quanto que vai passar pelo amperímetro? 3 amperes, esse é o gabarito da questão. Beleza, gente? Bom, com isso conseguimos revisar aqui grande parte, né, dos conteúdos de física. Tá? São aí os dos conteúdos que mais caem. Eu daria mais uma olhadinha, né, não iria para a prova, sem lembrar ali das formulinhas de Q-macete, que é a troca de calor. Quantidade de calor é a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Onde as unidades da massa, do calor, da temperatura tem que estar batendo com a do calor específico, tá? Então ela gosta bastante de cobrar a relação ali de calor com energia e tal, beleza? Então
daria mais uma atençãozinha aqui também, mas dos 4 principais conteúdos, tá aqui o que a PUC a mais gosta de cobrar. Espero que tenha gostado aí da nossa revisão e fica agora o convite, tá? Me siga nas redes sociais, estou sempre fazendo cursos ali de revisão, não só para PUC, mas para outros vestibulares aqui também da região sul como um todo, beleza? E se quer aprender mais aprofundado, vem estudar comigo e bora garantir essa sua vaga. Boa sorte e boa prova para todo mundo, gente. Até mais. Depois, mande notícias. Tchau, tchau.